Primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso 19. Todos abriram aí? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu o seguirei. Elias respondeu: vá e volte, pois você sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou uma junta de bois e o sacrificou. Repita comigo: sacrificou. Desse jeito está vivo ainda. Sacrificou. E com os equipamentos dos bois cozinhou a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Fecha os seus olhos aí no seu lugar. Pai, essa é a tua palavra, e por ser a tua palavra, nós cremos que ela falará conosco nessa noite. Por ser a tua palavra, cremos que, como uma boa semente que é, ela frutificará no solo fértil do nosso coração, a 30, a 60 e a 100 por 1. Espírito Santo, conduza-nos, Senhor. Usa a minha vida com graça, com poder, com sabedoria, com intrepidez e ousadia. Pai, que o Senhor continue dando por meio do teu Espírito entendimento a cada um dos corações presentes aqui neste lugar. Nós te amamos, Jesus, e queremos cada vez mais mergulhar na tua palavra e te conhecer em níveis maiores e melhores. Assim nós oramos, e todo o test drive do carisma diz: amém, amém. É engraçado quando nós tratamos do termo propósito, porque muitas das vezes nós pensamos que propósito é toda e qualquer coisa que eu escolhi fazer. Só que você vai se deparar ou vai reparar que nem sempre aquilo que você escolhe te aponta para um propósito, porque muitas das vezes aquilo que você escolheu não traz significado de vida algum para você. Me chama a atenção como que Deus é intencional não só para comigo, mas para com você. No entendimento de que Deus não te criou à toa, não me criou à toa, mas Deus nos criou para um propósito. A palavra vai dizer no Salmo 139 que o Senhor, Ele escreveu no livro a respeito dos nossos dias. Espera aí, existe um Deus que me criou, mas que antes de me criar, antes de eu vir à existência, eu já tinha os meus dias escritos no seu livro. Irmão, me espanta o fato de que existe uma geração que sabe essa verdade, que conhece essa realidade, mas não se interessa nem um pouco em querer saber o que Deus escreveu ao seu respeito. Me chama a atenção e me chateia em alguns momentos ver pessoas tão cheias de propósito, andando tão aquém daquilo que Deus as separou para fazer. Quero que você abra o seu coração para um entendimento de que muitas das vezes nós procuramos significado de vida em coisas aqui fora. É uma profissão, é um curso, é um bacharelado, é uma pós-graduação, é muitas das vezes uma startup, uma empresa, não sei. Talvez é um relacionamento, e você se depara aqui com algo que muitas das vezes você, mesmo tendo em posse essas coisas na sua vida, você não encontra significado de vida em nenhuma delas. Por quê, Hugo? Porque significado de vida só quem pode te dar é quem te criou. Então, se eu tento encontrar o meu significado de vida por mim mesmo, eu estou fadado ao povo cheio da revelação do Espírito Santo. Porque o meu entendimento pode me levar a um lugar que não é o que Deus tem para mim. O meu achismo pode me conduzir por um caminho que talvez Deus não tenha para mim. O que cabe então a mim e a você fazermos? Cabe a nós orarmos, buscarmos ao Senhor e perguntarmos a Ele: para que o Senhor me criou? Se eu te fizesse essa pergunta nesse exato momento, você não precisa me responder, crente. Será que você me responderia de bate pronto? Qual é o seu propósito? Para que você foi criado?
O que é que te dá significado de vida? Muita gente está buscando aqui fora um propósito de vida, quando na verdade deveria buscar aqui dentro. Eu quero um método para descobrir o que eu sou. Eu quero ali um processo talvez que eu vá trilhar, uma receitinha de bolo que vai me trazer depois um resultado, um quiz. Vou responder perguntas, pá, tá pronto o propósito. Bate assim, ó, cutuca assim essa pessoa que está ao teu lado, vai, me ajuda. Não, desse jeito ela já correu do seu lado. Vamos de novo, bate aí, chacoalha ela, fala assim, me ajuda. Fala para ela, eu vou pregar para você. Propósito, fala, propósito. Você não busca somente aqui fora, vai. Você primeiro pergunta é aqui dentro. Jesus ajudou Pedro a entender isso aí muito bem. Pedrão pescando, lançou as redes sobre a palavra que Cristo tinha dado para ele. Quando ele volta, Jesus vira para ele e fala o quê? Ô Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Você pesca peixe, mas a partir de agora eu vou te tornar o quê? Um pescador de homens. Jesus pegou Pedro, aquilo que ele um dia criou em Pedro, colocou em Pedro e trouxe para fora. Aí a palavra vai dizer imediatamente que Pedro fez o quê? Largou tudo e começou a seguir. Me parece que o ato de seguir a Jesus e de largar tudo não é como muita gente acha que é o início do propósito. Hugo, não entendi onde é que você quer chegar. Eu quero chegar no entendimento com você que Eliseu, a palavra vai dizer que Elias vai ao encontro de Eliseu e lança sobre Eliseu uma capa. Hugo, por que Elias faz isso? Deixa eu tentar contextualizar para você. Naquela época, na antiguidade, a capa de um profeta, no original da sua palavra, remete a uma capa que era feita de um linho exclusivo, específico. Então não era qualquer vestimenta, não era qualquer traje que Elias estava usando. Imagino eu que quando Eliseu está trabalhando com as parelhas de boi, enquanto Eliseu está arando a terra, enquanto Eliseu está ali movimentando tudo para que ele pudesse de alguma forma alcançar algum resultado naquilo que ele tinha como propósito de vida, ele olha de longe e vê um profeta vindo. Imagina comigo, Eliseu trabalhando, ele olha e o profeta está vindo, o profeta está andando. O profeta está andando, está chegando perto, o profeta está andando, está chegando perto. De repente o profeta não fala nada, não dá um bom dia, não dá a paz do Senhor, mas pega a capa dele e lança sobre Eliseu. Hugo, ainda não entendi. Deixa eu te encaminhar aqui nessa noite. Capa, vestes apontam para a identidade. O que Elias está fazendo com Eliseu é lançar sobre Eliseu a identidade profética que estava sobre ele. Todo mundo acha com essa passagem, ou pelo menos a grande maioria, tem um entendimento que propósito começa com renúncia. Eu te digo o contrário, propósito começa com identidade em Deus, porque quando Deus revela quem você é nele, você então sim começa a andar em um novo patamar, começa a andar em uma nova realidade, começa a andar em uma nova identidade, e você vai cumprir exatamente aquilo que Deus tem para você. Então o propósito não começa com renúncia, propósito começa com identidade. Renúncia é só uma consequência daquilo que você entendeu ser em Deus. Pedro, você é um pescador de... Então tá, deixa eu largar tudo agora. Moisés, você é um libertador. Deixa eu me virar para Deus para ouvir o que Ele tem para falar comigo e então cumprir o propósito. Já parou para pensar que Moisés talvez tenha subido aquele monte com uma proposta de trabalho diária, rotineira, mas tenha descido com um propósito? Por quê? Porque todas as vezes que Deus te chama para um tete a tete, Ele vai trazer para a conversa a sua identidade e consequentemente
aquilo que Ele te criou para fazer. Você está aqui comigo? Então, peraí. Me parece que diante do propósito, quem quer viver propósito precisa entender que é necessário ter uma revelação de Deus sobre quem Ele é. Aí eu mudo a pergunta, porque a primeira pergunta que eu te fiz foi o quê? Qual é o seu propósito? Mas agora, entendendo isso, eu te pergunto, quem é você em Deus? Quem é você em Deus? Quem Deus diz que você é? Qual é a sua identidade? Engraçado, os alunos do Seminário Teológico Carisma passam por um processo extenso. Processo esse, que ali no meio de tudo que acontece, eles descobrem o que? A sua identidade. É ou não é? Ela assim, nossa, vou passar pelo carisma, 4 períodos, 4 períodos. O primeiro, Deus destrói tudo que foi construído até aqui sem Ele. O segundo, Deus limpa todo o terreno. O terceiro, Ele fundamenta, lança os pilares. No quarto, Ele edifica um prédio para sua honra e para sua glória. Só que Deus não consegue lançar, edificar isso sem antes te falar quem é você, crente. Porque a sua identidade vai apontar para o seu propósito. Jeremias, uma criança, um menino, Deus o deu como profeta antes dele ir profetizar, Deus falou quem ele era. Presta atenção, a sua identidade é importante, mas talvez você tenha chegado até essa noite aqui sem entender. Talvez alguém não tenha te impulsionado o suficiente para você descobrir isso em Deus. Eu tenho uma palavra para o seu coração nessa noite. Deus vai te atrair com cordas de amor. Ele vai te atrair para mais perto. Ele vai começar a liberar palavras para cada um de vocês. Ele vai dizer a identidade de vocês nele. E com a identidade vocês agora sabem o que vocês vão frutificar, aquilo que vocês vão fazer, aquilo que vocês vão desempenhar, o tempo, o modo, o local, tudo aquilo vai ser liberado sobre a sua vida, porque você tem um propósito. Você tem um propósito. Fala aí com esse querido do seu lado, você tem um propósito. Desse jeito ele já foi embora de novo. Você vai botar o dedo de profeta na cara dele e vai falar assim, você tem um propósito. Te endireita. Vai, manda endireitar mesmo. Te endireita. Te orienta. Abre o teu olho. Deus está falando com você. E se você não entender, eu vou pregar para você. Ei! Arabacandarabasi. Me parece que identidade é então o primeiro pilar para que alguém viva um propósito. Identidade é o primeiro pilar para que alguém viva o propósito. Elias lança a capa aponta para a identidade. Elias lança a identidade profética e então Eliseu larga tudo e começa a ter umas atitudes que a gente para e fica assim. Aí o pessoal já pensa assim, né? Aquela música, para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Tá queimando tudo, né? Tô acabando com tudo. Aí você vai achar que é só esse momento que você queima carroças. Só que não. Quem decide, escolhe viver propósito, escolhe queimar carroça todo dia. Tem uma conterrânea minha, olha lá, ó, profeta, aleluia, mulher de Deus. Eita glória. Minha conterrânea. Veio lá do Espírito Santo. Tem baiano, cadê? Amém. Carioca. Ixi, olha os carioca aí, ó. Espia Jairo. Alagoano, tem? Gente, aqui no Carisma, o staff do Carisma, a liderança do Carisma, tem 2 casais de alagoano. E chegou mais um terceiro ainda, e tem mais um casal que estuda, que não faz parte do staff. Eles vão dominar o Carisma aqui, vão dominar BH, gente. É isso aí. Eita glória. Mas presta atenção. Você vai precisar queimar carroça todo dia.
precisar sacrificar todo dia. E aqui a gente pode ver o quê? O segundo pilar de quem decide viver o propósito. Por quê? Porque o segundo pilar se chama renúncia. Repita comigo, renúncia. Irmãos, quem decide viver propósito precisa entender que é necessário renunciar. E uma vez que você renuncia, você precisa, antes de renunciar, calcular o custo da renúncia, porque o custo é alto. Renunciar dói. Renunciar te tira do lugar de conforto. Renunciar te coloca no lugar em que você muitas das vezes está incomodado. Renunciar vai requerer de você um novo posicionamento, fazer coisas que antes você não fazia. Por quê? Porque não faz mais sentido querer ter resultados novos em Deus, fazendo as mesmas coisas que você fazia. Quem quer viver o sobrenatural precisa entender que vai ser necessário renunciar. Renunciar o seu ego, renunciar às suas vontades, renunciar os seus planinhos. Hugo, você está desmerecendo os meus planos? Não, mas quando eu olho a verdade eterna na palavra, que diz que os planos do Senhor são muito maiores, muito melhores, os nossos planos automaticamente são zerados, são levados a nada. O homem faz até algum plano, mas ele só faz depois de uma palavra final, com a permissão do Senhor, debaixo da soberania de Deus. O custo da renúncia, muitas das vezes, vai te fazer querer parar. Nossa, Hugo, eu vim para o test drive do carisma, sinto muito. Se você achou que eu ia vir aqui passar a mão na sua cabeça para te falar, vem para o carisma, lê do engano. Porque ou você se apruma no propósito, ou você continua vivendo a mesmice de vida que você vive. Ou você se orienta naquilo que Deus tem para você, você continua vivendo exatamente os seus planinhos, tendo os mesmos resultados. E eu não estou falando que seus resultados são ruins, não, mas eu estou falando de resultados que trazem significado de vida, que trazem para você uma identidade. Jesus vai falar no poço com a mulher samaritana, para os discípulos, eles trazem uma comida para ela, ele vai dizer, eu tenho uma comida que ela me sacia, que vocês não conhecem. Que comida é essa? É fazer, é cumprir a vontade do meu Pai. Renunciar custa, e muitas das vezes vai custar tudo. Quais são as renúncias que você precisa fazer? Porque me parece que Eliseu agora, debaixo de uma identidade profética, está sacrificando os bois, queimando as parelhas. Mas Hugo, eu tenho meu trabalho. Mas Hugo, eu tenho que terminar aquele curso que eu comecei. Mas Hugo, para mim isso aqui é loucura. Porque se minha mãe souber que eu estou aqui ouvindo acerca de propósito e pensando parar minha vida inteira para fazer um curso de 2 anos, o negócio vai ficar meio louco para mim. Você acha que para eu vir para cá em 2017 foi fácil? O meu pastor, irmãos, preencheu minha ficha e falou assim, não concordo, mas já que Deus falou, vai. E vim mesmo. As pessoas falando, nossa, você está emocionado. Não, eu estou direcionado. Por quê? Porque aquilo que você diz que é emoção, eu tenho convicção no meu espírito que é a direção do Espírito. Não vai para lá não, porque você está emocionado. Você veio de conferência agora, você está no negócio de test drive. Agora essa semana mexe muito com a pessoa. Ah, querido, me ajuda. Eu sei o que Deus falou para mim. Você sabe o que Deus falou com você. Não foram as pessoas que te disseram, e por isso elas têm normalmente esse comportamento de te falar isso. Mas você, no teu interior, no teu espírito, sabe o que Deus falou com você. Você sabe o chamado. Você, quando fecha os olhos, você pensa naquilo que é um fragmento de realidade futura que Deus já liberou sobre você. E você muitas das vezes fica perdido. Por quê? Porque no mundo há muitas vozes, e muitas delas com sentido. Mas a única voz que você precisa ouvir não é a minha, não é desse
colega do seu lado, não é das circunstâncias, não é da situação financeira. A voz que você precisa escutar é a voz do Espírito Santo de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus, porque todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Sua identidade te direciona. Mas estão falando, deixa eu falar. Mas estão dizendo, deixa eu dizer. Eles não estavam lá quando Deus te chamou. Eles não ouviram o que você ouviu. Tem alguém comigo aqui? Eles não viram o que Deus te mostrou. Eles não fazem ideia da dimensão. Eles não têm esse conhecimento. E talvez você tenha chegado nesse lugar hoje somente achando que era um convite ledo engano. O Senhor te atraiu para liberar sobre a sua vida uma palavra profética. Levanta bem alta as tuas mãos. Você vai cumprir, você vai chegar, você vai alcançar. Você não vai parar, não vai retroceder. Não. Você vai cumprir exatamente aquilo que é o sonho, o plano, o desígnio de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua história, para a sua família. Nações serão impactadas, vidas serão alcançadas, vidas experimentarão daquilo que Deus tem para fazer por meio da sua vida. Tem um fogo aqui, ó. Renunciar pode custar tudo. É necessário calcular o custo da renúncia, porque uma vez que você decide viver o chamado e o propósito de Deus, posso te falar uma coisa? Acabou. O propósito vai te perseguir. Fala com essa pessoa do lado aí. O propósito vai te perseguir. Eu me lembro quando eu cheguei no Carisma achando que eu era um evangelista, irmão. Completamente, nem sei completamente o que. Sabe, Marcelo, eu cheguei aqui no Carisma, achei que eu era um evangelista, não conseguia falar um bom dia com a pessoa, de tanta vergonha. Aí de repente, o Senhor começa a me bombardear. Parece que o propósito vem atrás de mim para poder lançar uma identidade que eu jamais havia imaginado. Eu começo a experimentar de pessoas, de alunos me procurando com bíblias fechadas de estudo e dizendo: olha, acabei de ali na Seara comprar uma bíblia para mim, tá? Mas aí chegando aqui eu te vi e o Senhor mandou eu te dar a bíblia, e junto da bíblia dizer para você: você é um mestre. Irmão, na minha profissão eu sempre trabalhei com máquina. Dava um comando para a máquina obedecia. Falava com a máquina as condições, ela executava. Estava tudo bem. Meu negócio com a máquina estava tudo certo. Mas Deus me tirou da frente de uma máquina e me colocou na frente de pessoas. E pessoas nem sempre são fáceis de lidar, é ou não é? Só que o propósito. Eu falava: Deus, eu não quero ensinar ninguém. Esquece, eu estou muito bem aprendendo aqui sozinho. Eu estou muito bem aprendendo. Servia no Carisma, ia levar os professores a algumas unidades do interior daqui de Belo Horizonte, da grande BH. Quando eu chegava nas unidades, vinha os alunos assim: professor, tudo bem? Você pode me explicar assim, assado? Eu virava para ele assim: primeiro, eu não sou professor. Segundo, sou tão aluno quanto você. Terceiro, aí explicava para a pessoa. Um certo dia fui ministrar em uma EBD com 10 pessoas, porque fui levar um professor lá na Lagoinha Pará de Minas. Chegando lá, a pastora virou e falou assim: prega na EBD de manhã, acho que vai ser bom demais. Falei: amém. Quando eu saí de casa, Deus falou comigo: olha, eu quero que você ensine sobre justiça de Deus. Justiça de Deus é uma matéria que você vai ter aqui que é maravilhosa. Eu falei: Deus, eu vou ensinar, eu estou com medo. Vou falar para uma igreja inteira. Eu falei assim: relaxa, vai ter pouca gente lá. Você só precisa alcançar uma pessoa. É sobre uma pessoa que eu estou falando. Eu falei: amém. Deixei a água rolar. Fui para lá, chegou no sábado à noite, a pastora me chamou, já comecei a ficar meio assim. Eu falei assim: eita, está acontecendo.
No outro dia fui para a EBD, comecei a aula, comecei a ensinar. E eu reparei que dentre as 10, 15 pessoas que haviam ali naquela classe, uma mulher, o olho dela estava cheio de lágrima. E ela estava assim que não se aguentava de tanto fervor. No final da aula ela me procurou e falou assim: Hugo, eu estava lendo Romanos essa semana em casa, mas eu não entendi nada. Falei: Deus, eu preciso de alguém que venha aqui para me ensinar. E aquela mulher chorava, ela assim: eu entendi que eu sou a justiça de Deus. Eu entendi o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Irmão, naquela hora meu coração se encheu. Eu falei assim: bandeira branca, Deus, está tudo certo. Eu sou um mestre do Senhor. Está tudo bem. Só que não o suficiente. Algumas semanas depois, os alunos aqui no Carisma, os colegas de sala, chegavam para mim e falavam assim: pastor, posso confessar algo para você? Aí eu falei: pá, o quê? Pastor. Eu falei: não, você está enganado. Pastor, posso isso? Pastor, posso aquilo? Pastor, me ajuda em algo. Eu falei assim: irmão, não sou pastor, não quero ser pastor. E eu virei para Deus e falei: pastor, oh Deus, pastor é demais. Pastor é o Senhor forçar a barra comigo, porque eu não quero lidar com gente. Eu não quero me envolver. Ser humano é complicado demais. A ovelha às vezes é teimosa, a ovelha às vezes morde, e você acha que não, mas morde. A ovelha às vezes quer tomar o rumo dela, não quer seguir o bom pastor. Eu estou falando de Cristo. Quer se desviar e você fica com o coração partido, dilacerado. Falei: Deus, eu não quero. Irmãos, comecei a ser perseguido pelo propósito. Cheguei na conferência do clamor, e ali na frente é sempre 2 diáconos ali e tudo mais. É um pessoal da organização da conferência. Então quem era de Lagoinha, do Carisma, não era conhecido por eles. Aí o que aconteceu? Eu cheguei e falei: olha, eu quero passar aqui na frente, dar a volta no púlpito para poder alcançar aquele organizador do evento, que era meu amigo. E eles viraram para mim e falaram assim: um rapaz virou para mim e falou: olha, não vai ter como não, você vai ter que dar a volta na igreja toda e tal. Eu falei assim: pensei, né? Assim, tá bom, vou lá, tentei aqui, tá tudo certo. De repente a menina que estava com ele dá um solavanco aqui nele, aqui assim, ó, sabe aquelas: você está doido? Aí eu comecei a olhar. Você está falando com o pastor? Ela pegou imediatamente, abriu a cordinha: vai pastor, passa. Irmão, eu aceitei a carteirada santa que Deus deu para mim, e eu fui embora. Eu falei: ai Deus, isso é muito louco. Só que um dia, descendo para a fábrica de artes, tinha um morador de rua sentado bem na porta. E eu, muito corrido naquele dia, comprei um lanche ali na padaria, desci, falei: lá eu como, tá tudo certo. E agora vou para lá. Chegando lá na fábrica de arte, esse mesmo morador de rua que estava sentado na porta, ele vira para mim e fala assim: pastor. Irmãos, quando ele falou pastor, já veio um negócio no coração. Meu coração apertou. Falei: eita. Aí, fujão do propósito, pegou a comida que estava carregando e já entregou para ele. Ele virou para mim e falou assim: pastor, eu não quero comida, eu estou satisfeito, eu quero uma oração. Irmãos, aquilo veio igual uma flecha no meu peito. Eu orei por ele, entrei, acabou meu dia ali. Nas minhas orações com o Senhor eu falei: amém, Senhor. Bandeira branca de novo. Eu sou um pastor do Senhor. Quero que você entenda algo: o quê? Se você não aceitar o propósito vai te perseguir. Quem escolhe viver o propósito precisa calcular o custo, porque quando começa a viver o propósito não tem como mais olhar para trás. Quem bota a mão no arado não pode olhar para trás. Quem está vivendo o propósito, uma vez que sai do lugar proposital, perde o significado, perde o sentido. É por isso que você precisa calcular o custo de renunciar, porque talvez custe tudo. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Fala para essa pessoa que está do lado aí: tá tudo bem. Isso, desse jeito ela foi embora, correndo de desespero. Misericórdia. Nem parece você estar aqui comigo. Isso, ó. Alguém entendeu?
Alguém está entendendo isso? E está tudo bem. Renunciar, querido, pode doer agora, mas vai apontar para um destino maravilhoso em Deus. Renunciar pode doer agora, mas amanhã você vai colher os frutos daquilo que você renunciou, porque você entendeu que Cristo é muito maior, Cristo é muito mais valioso. Cristo na eternidade vale muito mais do que qualquer coisa passageira desse mundo. Hugo, nós falamos que 2 pilares: identidade e renúncia. Qual é o terceiro? Tem? Tem. Terceiro pilar, para quem quer viver o propósito: é processo. Dá um sorriso aí para disfarçar, crente. Vou falar de novo. Terceiro pilar para quem quer viver propósito se chama processo. Irmãos, fala aqui comigo. Passar os processos da vida, passar os processos de Deus é fácil? Não estou falando do resultado do processo. Eu estou falando do processo em si, daquilo que Deus quer fazer com você. Irmão, vai ter hora que Deus vai pegar o processo, vai te colocar num lugar chamado processo, porque processo é ferramenta, e Ele vai te moer, Ele vai te esmiuçar, Ele vai te tensionar, Ele vai te esticar, Ele vai te alargar. E crescer dói. É ou não é? Crescer dói. Amadurecer dói. Deus usa os processos para que você cresça em meio àquilo que é o propósito. Me espanta muito uma geração, Gisele, que quer viver o propósito, mas não quer viver os processos. Uma geração mimimi. Uma geração que no olho do furacão, no meio do processo, está querendo desistir. E está tudo bem, porque muitas das vezes a nossa alma grita, é ou não é? Mas o que eu faço com o furacão? Submeto ele ao propósito. Tem hora que as circunstâncias vão espremer a gente. Mas o que eu faço? Submeto as circunstâncias ao propósito. Então o processo se torna mais leve. Não se torna mais fácil, se torna mais leve de ser suportado. Por quê? Porque você entendeu que ele está debaixo de um propósito. Vamos pegar José. José passou o que passou, e ainda assim Deus cumpriu o propósito sobre a vida de José. José teve 2 sonhos. Ele iria governar sobre a sua família, sobre a sua casa, e também uma posição de governo. Nós sabemos essa história, mas a forma como tudo isso aconteceu parece assim, nossa, Deus é, não sei, Deus parece que gosta de sofrer. É ou não é? Tem hora que a gente olha e fala assim, cara, Deus é muito louco, olha isso aqui, precisava disso. Precisava ser lançado em um fosso como alguém sem identidade, porque antes dos irmãos lançarem ele no fosso, eles arrancam a capa e capa a identidade. Peraí, ele tinha ganhado a capa do pai dele, agora eles lançam ele no fosso. O fosso é lugar de prisão, e uma vez preso ele está sem a identidade de filho amado do pai. É vendido como escravo, mas prospera em todas as coisas. Depois tem o episódio da esposa de Potifar, da mulher de Potifar, que tenta se relacionar com ele e ele dá no pé. É engraçado, né? Porque a gente acha que as circunstâncias da vida vão falar a respeito do propósito. Às vezes a gente acha que cada circunstância que a gente passa vai apontar de fato o destino final do propósito. Só que Deus não muda propósito, Deus muda métodos. Então o que eu faço? Eu me submeto ao processo, vivo o método de Deus para alcançar o lugar do propósito. Pelo amor de Deus, eu acho que ninguém aqui entendeu. O processo não é seu inimigo. O processo não vem para te matar.
O processo não vem para acabar com a sua vida, com a sua história, não. O processo vem para pegar na tua mão e conduzir o menino que recebeu uma visão, o menino que recebeu um fragmento de destino. Pega na mão e faz ele crescer, pega na mão e faz ele aumentar de nível, pega na mão e leva ele à posição que Deus tem para ele. Para de achar que a circunstância atual da sua vida define o propósito de Deus para você. Não, porque eu vivi isso, agora o propósito acabou. Me ajuda. Deus não muda propósito, Deus muda o método. Agora está tudo acabado, será? Agora está tudo perdido, será? Será que está mesmo? O processo é ferramenta de Deus para te levar a um lugar de maturidade, para que você alcance o lugar proposital dele para a sua vida. Eliseu ficou de 10 a 20 anos sendo discipulado por Elias. Irmão, para aqui para pensar comigo, eu já estou partindo para o final. Para pensar aqui comigo. Misericórdia, vai dar 9 horas da noite. Eu achei que eu ia pregar 20 minutos aqui, irmão, por causa da voz. Isso é propósito. Hoje eu falei assim, saí de casa e falei assim: Deus, hoje a tua graça vai trabalhar. Assim como nos outros dias, mas hoje ela vai ter um encargo maior. Presta atenção. Quero que você entenda que Eliseu ficou quase de 10 a 20 anos sendo discipulado por Elias. Ali ele andava, ali ele servia, ali ele acompanhava, ali ele aprendia na prática. E todo discipulado mostra pra gente o que fazer e o que não fazer. Porque quem está discipulando também não é perfeito, está tudo bem. Quando nós olhamos para essa história, nós vamos ver que nesse discipulado, nessa transferência de mentalidade, porque agora Elias até então tinha transferido a capa, jogado a capa. Peraí, eu falei para você que você tem uma identidade profética, mas agora deixa eu te ensinar a andar à altura dessa identidade. Processo, discipulado. Deixa eu te mostrar como é que se anda à altura disso aqui. Você vai perceber que ele não nega o processo, muito pelo contrário. Eliseu, ele vai e pede para Elias: deixa eu dar um beijo no meu pai e na minha mãe, me despedir, deixa eu encerrar o ciclo que eu sei que acabou de acabar. Hugo, isso fala sobre o quê? Isso fala sobre o entendimento proposital de que, uma vez iniciando um novo ciclo em Deus, eu não posso carregar pendências do meu passado. Eu quero viver o novo de Deus, eu quero viver a vontade de Deus, mas eu quero ainda assim continuar com a mesma bagagem de passado. Eu preciso renunciar a isso, eu preciso queimar esses carros. Então ele pega e vai, só que Elias falou com ele: vai, mas volte logo, porque você sabe o que eu te fiz. Você sabe o que aconteceu aqui. Você conhece muito bem. Então Eliseu entra num processo de discipulado, e esse processo muitas das vezes vai amassar Eliseu, vai amassar ele, vai moldar ele, vai colocar ele andando à altura. Que engraçado, parece algo no carisma, né? Só os irmãos assim lá atrás, né? Ou o lugarzinho que tu é amassado, o lugarzinho que você é exprimido, o lugar da crise. Misericórdia, carismático ama uma crise, misericórdia, não pode ver uma que já quer abraçar. Ai, crise, deixa eu abraçar. Eu posso te falar uma coisa? É muito bom que tenha crise. Significa que Deus está mudando os seus conceitos. Significa que Deus está te posicionando no lugar certo. Significa que Deus está te projetando para aquilo que Ele um dia sonhou a seu respeito. Então crise no processo não é algo ruim, é algo bom. Quando um aluno chega para a gente, né, pastora Gisela, fala assim: está em crise? Não, estou não. Eu falo: olha, perfeito. Não tem crise de nada. Não, ter crise é algo bom, é algo natural. Espera-se que você tenha crise aqui no meio desse curso. O que é interessante
é que, aprendendo a ser como Elias, debaixo do discipulado, passando pelos processos, Eliseu agora está apto para viver o propósito. Você já pensou se Davi, como menina ungida, assumisse diretamente o trono? Mas peraí, quando ele foi ungido, ele estava no pasto. Existia um tempo de pasto, e no pasto você tem ovelha. No pasto às vezes o lugar não é legal, no pasto às vezes o lugar não é cheiroso, o pasto muitas das vezes vai te colocar em perigo, porque você vai ter que matar um urso, matar um leão. É assim ou não é? Só que o pasto foi ferramenta de Deus para tornar Davi apto a sentar num trono. Saul cuidava de jumentas, Davi cuidava de ovelhas. Aquilo que você está vivendo hoje, não desconsidere em nome de Jesus. Por quê? Porque faz parte do processo para alcançar um propósito. É necessário. E aí você vai perceber algo muito peculiar. Por quê? Porque no segundo livro de Reis, logo no início, você vai ver que Elias é o quê? Arrebatado, trasladado em um redemoinho. Vai para o céu. Só que quando ele sobe, alguma coisa cai. E pela história que nós conhecemos, nós sabemos que Elias pergunta para Eliseu: o que queres que eu te faça antes de eu ser tomado de ti? Eu quero porção dobrada do teu espírito. Eu quero cumprir aquilo que você tinha para cumprir e o que eu tenho para cumprir. Elias vai falar para ele: dura coisa tu me pediste. Por que é dura coisa? Porque Elias não podia fazer isso. Só quem poderia dar isso a ele era Deus. E ele falou: eu vou estabelecer um sinal. Se você ver o que vai acontecer, você recebe porção dobrada. Redemoinho, carro de fogo vem, eles são separados. O redemoinho pega Elias, leva ele, e ele enxerga, ele vê tudo aquilo que aconteceu. Peraí, o sinal aconteceu. Já pensou se Eliseu olhasse para o sinal, ele visse verdadeiramente Elias subindo, mas ele não cresce? Tá tipo você, a semana toda aqui vendo sinal e ainda tá assim: será? Será que vai dar certo? Será que é para mim? Será que eu vou conseguir cumprir? Eu não sou muito de ler, eu tenho uma dificuldade assim. É mesmo? Será? Ele vê, e uma coisa cai quando Elias está subindo. O que cai quando Elias está subindo? Vai, sem medo e sem vergonha. O que cai? A capa aponta para... Por que Elias deixa a capa cair? Porque para onde Elias está indo, não precisa mais de profeta. Eliseu, segura a identidade profética, porque agora o legado foi passado para você e o bastão está contigo. Pelo amor de Deus. Eliseu pega a capa e a palavra vai dizer que antes eles tinham atravessado o Jordão. Elias tinha pego a capa, batido no Jordão, e eles passaram com os pés secos. É ou não é? Está na história, está na Bíblia. Agora que Elias deixou a capa cair, ele pega a capa e ele vai fazer o quê? Ele vai voltar pelo mesmo caminho. Mas espera aí, para voltar pelo mesmo caminho pelo qual ele veio, ele precisa agora fazer um milagre. Eliseu pega a capa, bate no Jordão. O primeiro milagre de Eliseu foi o último milagre de Elias. Hugo, o que significa isso? Significa que você não vai precisar fundamentar mais nada, não vai precisar criar mais nada, mas vai pegar a identidade que Jesus tem para você, e você vai prosseguir cumprindo o propósito, cumprindo o chamado, pregando as boas novas, impactando o mundo.
saqueando os portões do inferno. Você vai cumprir aquilo que Deus estabeleceu. Por quê? Porque a partir de agora você vai andar em uma identidade dos céus. Identidade que diz: é o meu ministro, é o meu profeta, é o meu apóstolo, é o meu evangelista, é o meu pastor, é o pastor segundo o meu coração. Deus está levantando uma geração que não quer mimimi, uma geração que não nega os processos, uma geração que tem identidade, que é embasada nos céus. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Se coloque sobre os seus pés. Eu não sei você, identidade, renúncia e processo é o que te espera aqui nesse lugar. Identidade, renúncia e processo é o que te espera aqui nesse lugar. E talvez até esse momento você não tenha ainda descoberto a sua identidade. Está tudo bem, Deus não tem problema com isso, porque à medida com qual você vai se relacionando, mais Ele vai revelando. Talvez você já saiba quem você é em Deus, mas ainda não renunciou aquilo que precisa ser renunciado para viver os sonhos, os propósitos, os planos de Deus na sua vida. Parece que você, todas as vezes que precisa renunciar, se apega ao orgulho, ao ego, e você não consegue viver aquilo que Deus tem para você. Deixa eu te falar uma coisa: o Espírito Santo vai falar com você. Talvez você já saiba quem é. Talvez você já renunciou tudo, mas ainda anda muito aquém, porque não quer viver os processos de Deus. Deixa eu te falar algo: o processo não vai te matar, o processo vai te impulsionar. Vou repetir isso para você: o processo não vai te matar, o processo vai te impulsionar. Aquilo que aconteceu no seu passado não define o seu presente e nem decreta o teu futuro. Presta atenção, eu estou falando para gente que está cheia de propósito aqui nessa noite, gente que não se apega ao passado. Deixa o passado no passado, estou fazendo algo novo. Será que você não vê? Será que você não enxerga? Xarabandarabacandarabaci. Um novo posicionamento sendo estabelecido nessa noite, uma nova realidade decretada sobre a sua vida. Você não vai andar aquém sobre essa realidade, não, você vai andar à altura dessa realidade. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Levante suas mãos como quem se rende. Quero chamar a banda aqui, pode subir. Eu quero que você nesse momento fique à vontade com o Espírito Santo para falar com Ele. Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas minha vida está completamente rendida ao Teu querer e ao Teu mover. É você e o Espírito Santo nessa noite. É você e o Espírito Santo nessa noite. É você e o Espírito Santo nessa noite. Eu não sei, Senhor, eu preciso descobrir quem eu sou para o Senhor. Eu preciso ouvir a Tua voz, eu preciso ouvir a minha identidade em Ti. Senhor, eu ainda não renunciei o que precisa ser renunciado, mas eu estou disposto. Mas eu estou disposto, Jesus, a me entregar por inteiro. Eu estou disposto, Jesus, a mergulhar de cabeça. Eu estou disposto, Jesus, a ir com tudo. Talvez você precise orar: Senhor, eu não estou dando conta dos processos. Senhor, eu não estou dando conta de ser tão amassado. E agora o Senhor vem com esse negócio de seminário. E agora o Senhor vem para mudar tudo, para estabelecer novas coisas. E Deus, o que vai ser de mim, irmãos? Deus não tem problema com as objeções do seu coração. Presta atenção. Deus não tem problema, por quê? Porque Deus quebra cada uma delas. Uma palavra do Espírito no seu coração e elas estão falidas. Hugo, se Deus não tem problema com as minhas objeções, Deus
Deus tem problema com o quê? Com a sua desobediência. Não desobedeça a voz do Espírito. Não desobedeça a voz do Espírito Santo. Deus está te chamando para algo novo.